E o que eu fico mais feliz de ter conseguido trazer é essa mudança natural do modo de pensar da equipe, né? De trazer a inovação, de buscar coisas que não são óbvias e ter essa mentalidade de questionar as coisas. Vamos questionar. Por que que não dá para fazer? Por que que eu não posso fazer algo diferente? Por que que eu não posso entregar algo diferente? E isso, para mim, foi o mais recompensador de tudo desse projeto. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Executive Talk. Hoje tenho o prazer de ter aqui conosco, né, não é todo dia que eu tenho outro xará, tem o Emerson Prado conosco hoje. Emerson, prazer ter você com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, o prazer é meu. Maravilha. Emerson, pelo que a gente conseguiu dar uma pesquisada aqui no seu LinkedIn, né, entendo que você construiu quase 3 décadas de carreira na logística em setores pesados, né? Começou ali pela Companhia Brasileira de Alumínio, passou mais de uma década, ou próximo de uma década, no Grupo Votorantim, e Nexa Resources, entre mineração e metais, e hoje ocupa o cargo de Head de Logística da Hitachi Energy para a América Latina, liderando operações de transporte e comércio internacional em 6 países, com reporte direto para a liderança global em Zurique. E um detalhe, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que você começou como office boy em 96, é isso mesmo? Conta um pouquinho para a gente sobre a sua carreira. Exatamente. Eu iniciei em 96 como office boy na Companhia Brasileira de Alumínio e, por sorte, por muita sorte, eu fui ser office boy do Antônio Emílio de Moraes, que era o presidente da Companhia Brasileira de Alumínio naquela época. Então, fiquei como office boy por cerca de 2 anos e aí eu entrei no que hoje conhecemos como a área de supply chain, que era o antigo departamento de compras, né? E ali foi onde eu construí a minha vida praticamente toda na área de supply chain, começando em compras, depois suprimentos, até eu entrar na logística ali por volta do ano 2000, 2001, e chego até aqui, porque uma área que eu realmente me identifiquei, apesar de amigos próximos sempre falar que a minha área seria marketing ou vendas. Essa área de supply chain é onde eu me identifiquei, estou aqui até hoje liderando o continente, né, praticamente América do Sul, América Latina como um todo, 6 países onde temos time, um grande desafio cultural, e quando eu olho o meu papel hoje, eu vejo que não é só mover cargas, né? Meu papel hoje é um papel muito mais transformacional, de conseguir transformar pessoas e capacitar as pessoas para que elas sim realmente transformem o resultado. Maravilha. Não, de fato, o foco em pessoas sempre foi importante e ganha ainda mais relevância nos dias atuais. Talvez a maioria de nós conseguiu enxergar isso. Espero que há tempo, né? E você tem um case interessante de solução. Eu queria ver se você conseguiria comentar um pouquinho para a gente. Onde havia um certo desafio no transporte de transformadores dry entre Brasil, Estados Unidos, Canadá, onde você acabou estruturando uma operação roll-on, roll-off, né, um navio que a carga entra rodando como se embarca no carro, e foi um projeto piloto que acabou escalando para mais de 100 embarques. É isso mesmo? Exato. Bom, o início disso daí, né, o problema que gerou esse projeto, na verdade, não é que o processo, não existia um processo ou não funcionava. Existia um processo e ele funcionava. Só que funcionar já não era o suficiente. O nosso OTD, que é a nossa previsão de entrega, o cumprimento de entrega, estava na faixa dos 40%. É uma faixa muito baixa. O cliente, ele não precisa somente receber o produto, mas ele tem que ter uma confiança na data que ele vai receber. Existe todo um planejamento por detrás e muita gente afetada sobre isso, né? Então, o roll-roll, ele não foi a solução em si,
ele foi uma peça importante de um conjunto de ações que nós fizemos, né? Porque nós não se perguntamos o que poderia ser feito para melhorar o processo que já existe. O que eu fiz questão de instigar o time como nós podemos fazer um processo totalmente diferente. Não somente melhorar o que é feito hoje, porque isso já é feito há décadas. E é engraçado que, dentre conversas de café, surgiu uma pessoa, comentou, falou, poxa, você poderia colocar isso daqui nos navios de carro. E eu pensei, poxa, é uma ideia disruptiva. Navio de carro, colocar transformador. Então, assim, esse foi o insight que deu origem a esse projeto. O time comprou a ideia, fomos atrás, pesquisamos, não foi fácil, né? Fomos aos portos, conversamos com os armadores, testamos, erramos, ou seja, aprendemos, padronizamos e implementamos. O sucesso foi tão imediato que mal terminou o primeiro, já emendamos o segundo, o terceiro e finalizamos o ano com mais de 100 embarques. E os resultados foram muito expressivos. O que nós buscávamos ali é uma solução diferente para trazer confiabilidade. Nós trouxemos redução de custo, nós trouxemos uma previsibilidade tão grande que o nosso OTD saiu de 40% e fechou o ano 2025 com 96%. Mas o que, para mim, e o que eu fico mais feliz de ter conseguido trazer, é essa mudança natural do modo de pensar da equipe, né? De trazer a inovação, de buscar coisas que não são óbvias e ter essa mentalidade de questionar as coisas. Vamos questionar. Por que não dá para fazer? Por que eu não posso fazer algo diferente? Por que eu não posso entregar algo diferente? E isso, para mim, foi o mais recompensador de tudo desse projeto. É claro que hoje esse projeto já, né, foi benchmark global, né, a Hitachi como uma empresa global, nós fizemos a apresentação para todo o globo, para todos os hubs, etc. Mas ver meu time trabalhando de uma forma que consegue desafiar o status quo, para mim, é a maior recompensa de todas. Excelente. Não, e é espetacular porque é uma solução que não existe pronta no mercado, não se contrata, né? E pelo contrário, ela se constrói junto com o armador, junto com o parceiro. E você mencionou que houveram falhas, houveram aprendizados. É, quais foram os principais aprendizados que você teve dessa iniciativa tão inovadora que você eventualmente vê que daria para aplicar em outras áreas? Olha, eu vejo que o grande desafio e aprendizado aqui é realmente a mudança cultural, a mudança de mindset. Porque os recursos estão aí, as possibilidades estão aí. Só que se você não tiver as pessoas engajadas em querer fazer aquilo acontecer, você pode ter todos os recursos na sua mão, você não vai conseguir executar de uma forma excelente. E o principal trabalho aqui não foi de correr atrás de recursos, mas de engajar as pessoas. E quando eu falo as pessoas, não é só as pessoas que executam do time de logística, mas os stakeholders, convencer eles que, olha, deixa eu tentar, vamos fazer algo diferente, convencer os clientes e falar, olha, eu vou colocar o seu material dentro de um navio de carro, entendeu? Os caras, como você vai fazer isso? E deu certo. Então, assim, esse engajamento, essa mudança de mindset, essa mudança cultural, para mim, é o processo mais difícil e mais importante que nós aprendemos aqui, e a partir disso, hoje eu consigo ver que qualquer ideia que nós trazemos e colocamos na mesa, por mais absurda que no primeiro momento possa parecer, ela já não é uma ideia que a gente descarta logo de início. A gente trabalha nela. E eu vejo hoje o time trabalhando muito mais em ideias
inovadoras, ideias fora da caixa, do que no óbvio. Então, para mim, isso foi o grande desafio, o grande aprendizado desse projeto. Que bacana. Me parece que você estipulou um macro cultural, onde hoje a abertura para ouvir novas ideias, para fazer um brainstorm de novas ideias, acaba sendo, virou algo que parte da cultura, porque uma vez que você tem uma ideia disruptiva e essa ideia gera resultados, abre-se muitas portas para ouvir novas ideias, né? E você mencionou a questão de convencer outras pessoas. Como foi esse processo? Porque normalmente qualquer ideia disruptiva, qualquer executivo, qualquer líder que tem uma boa ideia, tem que vender essa ideia. Como foi esse processo para você? Bom, muito desafiador, com certeza, né? Mas eu costumo trabalhar muito estrategicamente e me aliar às pessoas que realmente conseguem ter aquela visão um pouco mais parecida com a nossa. Quando tivemos essa ideia e quando surgiu essa oportunidade, eu não precisava convencer 20 pessoas, eu precisava convencer uma pessoa. E foi ali que eu foquei todo o meu esforço para que essa pessoa concordasse e aceitasse esse desafio. Uma vez ela concordando, o restante da cadeia acaba sendo mais fácil no convencimento e na ajuda. E foi isso que nós fizemos, foi isso que eu fiz particularmente, e deu muito certo. Deu muito certo, né? Você concentra os esforços onde realmente você vai ver que vai dar o resultado. Se a pessoa com o maior poder de decisão não está convencida de algo que você queira fazer, dificilmente você vai conseguir colocar toda a cadeia nessa mesma pegada, nesse mesmo caminho. Maravilha, maravilha, excelente. Eventualmente, né, pode ser que algumas pessoas eventualmente pode ter a impressão de que a logística é commodity, então que ela se resolve, né, cotando três preços, escolhendo o mais barato, o que na prática não é por aí, né? E aí eu queria entender na sua visão, para você, em que momento que a logística deixa de ser contratação e ela vira desenvolvimento de solução? Porque esse caso específico foi um caso, praticamente da criação ou cocriação, né, em parceria em conjunto com outras áreas e tudo mais. Então, olhando a nível de mercado, o que muda no valor para a área que a logística pode entregar eventualmente? Olha, para mim, logística nunca foi uma questão de preço, uma questão de custo. Para mim, logística sempre foi uma, uma estratégia de conseguir o melhor para o todo, tá? Então, de quando eu iniciei na área, eu sempre tive essa mentalidade de que a logística é um meio, ela não é o fim e ela não é o começo, ela é o elo. Então, quando falam de custo, de preço logístico, eu sempre trago na mesa o seguinte: vamos lá. Se eu deixar de entregar o seu material no prazo, qual é a multa que eu vou ter que pagar para isso? Dependendo do valor da sua multa, eu contrato o frete mais caro, que me dá o meu melhor resultado em termos de prazo e ainda sobra. O risco, ele não é uma coisa que só a nossa área de logística precisa calcular. É a empresa como um todo que precisa calcular. Então, eu sempre vejo o custo total da operação e não o custo total da logística e do transporte em si, tá? Então, para mim, os meus melhores projetos que eu já participei, que eu tive a felicidade de participar, nunca começou com uma pergunta de quanto custa, qual vai ser o preço, quanto que vai ser de saving. Começou da seguinte forma: existe uma maneira melhor de fazer? Existe uma maneira diferente de fazer? Então, para mim, quando você coloca a logística como uma área estratégica e não somente uma área de custo, você consegue resultados muito melhores, tá? Então, não desvalorizando, desmerecendo, obviamente, a parte de sourcing, obviamente, a gente precisa
ter isso, os contratos, e para isso nós temos os bids, os contratos e tudo mais, mas isso não é o suficiente. A logística não se resume a isso. Precisamos sempre pensar em como fazer melhor e diferente. É excelente, maravilha. Você lidera 6 países a partir do Brasil, certo? Reportando a Suíça dentro de uma matriz global. Na sua visão, como uma região que não é a sede pode construir, autoridade para propor soluções que acabam virando referência para a companhia inteira? Bom, primeiro, você ter a confiança dos seus líderes globais é um fator decisivo, porque só assim que você consegue ter autonomia e uma certa tranquilidade para trabalhar, sabendo que você está sendo suportado. E eu, felizmente, eu tenho esse suporte globalmente. Latam não é o maior hub da Itachi, mas em termos de crescimento proporcional, é o maior. Nós iremos dobrar o tamanho de Latam em 2 anos, construindo novas fábricas, ampliando as produções, o mercado, a nossa linha de produção ocupada até 2030, 2031, então, e sem previsão de arrefecimento. O nosso Hub Latam é um dos maiores, se não o maior, em termos de crescimento proporcional. E isso faz com que soluções básicas já não trazem o benefício ou o que se espera para suportar um crescimento desse. A gente precisa pensar fora da caixa. E quando a gente entrega uma solução com base em fatos e dados, é muito difícil você ter algum questionamento ou fica muito difícil você ter uma negativa, porque você está mostrando que se eu não fizer diferente, eu não vou conseguir um resultado diferente. E cabe ao quê? Aos principais stakeholders, as principais lideranças da empresa, assumir esse protagonismo e assumir esse risco também, porque todo negócio tem um risco. E nós precisamos arriscar. E entre arriscar em entregar de forma diferente e arriscar em não entregar, eu fico com a primeira opção. E é isso que, ainda bem, até agora, todos os nossos stakeholders têm nos apoiado nesse sentido. Nós fomos o primeiro hub. A Itachi é uma empresa teoricamente nova, porque ela comprou a ABB Power Grids ali por volta do ano 2020. Então, a Itachi Energy é relativamente nova. E nessa consolidação, nessa estruturação da Itachi, os hubs continentais, como a Latam, ela não tinha todos os serviços abaixo do seu guarda-chuva. E nós fomos o primeiro hub a conseguir 100% desse serviço abaixo do guarda-chuva da logística, que chamamos internamente de Trade Transport Logistics, ou TTL. Com isso, sendo o primeiro hub a consolidar 100% das operações logísticas abaixo do seu guarda-chuva, criamos muito mais autonomia e podemos trazer muito mais confiabilidade para os nossos stakeholders de que o nosso trabalho, embora algumas vezes disruptivo, possa trazer grandes resultados para a empresa. E isso tem sido abraçado fortemente pelos negócios da companhia e tem dado resultado até agora. E isso não significa que a gente não vá falhar. Isso significa que estamos no caminho certo. Não, que legal. E você mencionou, Emerson, que você tem, né, você teve a sorte, né, o privilégio de ter a confiança dos seus líderes globais, stakeholders, mas essa sorte ela também é construída. No final do dia, você tem o mérito pelo seu trabalho. E aí, ao conversar com alguém do seu nível que conquistou o que você conquistou, por um projeto piloto, a pergunta final que eu deixo para você quais são os principais conselhos que você daria para você mesmo no começo dessa fase, ou ao longo da sua carreira, ou eventualmente quais conselhos ou o que você faria diferente?
Bom, primeiro, primeiro conselho que eu dou é que eu- leve a sério cada coisa que você faz no seu trabalho, cada centavo que você administra da empresa a qual você trabalha. Isso é um ensinamento que eu tenho desde cedo. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que minha mãe disse para mim o seguinte: você, o seu dinheiro que você ganhar, você faz dele o que você quiser. Mas o dinheiro da empresa, você tem que tratar com toda a seriedade do mundo. E para mim, isso é muito forte. Ou seja, eu trabalho para uma empresa e eu vou buscar sempre o melhor para ela. Cada centavo para mim conta. Disciplina, organização e resiliência são fatores básicos que eu tenho como pilares para eu conseguir tudo que eu consegui até hoje. E quando eu mostro isso para as pessoas e as pessoas veem claramente este padrão, esta disciplina, organização, não só naquilo que eu faço, mas como os meus times trabalham, a confiança ela vem de uma forma muito natural. E o que eu posso dar de dica para as pessoas é: tenha vontade em fazer, coloque vontade em tudo aquilo que você deseja fazer, porque realmente, se você não tiver a vontade de executar, a vontade de fazer, aquilo tem uma grande tendência a não dar certo. Mas quando você tem a vontade de fazer as coisas, vou falar meio filosoficamente, mas o universo conspira a seu favor. Então, eu acredito firmemente que quando você acredita em algo e você vai atrás dele, as coisas tendem a te ajudar. As ocasiões, as oportunidades tendem a te ajudar. Eu sou uma pessoa muito positiva, eu sempre penso para frente, eu sou a pessoa do copo meio cheio, não meio vazio, então eu gosto de trazer esse ânimo para o time, para todos que eu trabalho, e são nos momentos mais difíceis que a gente consegue tirar, extrair o resultado dessa mentalidade positiva. Então, para mim, isso é um grande marco e é o que eu deixo, o que eu falo para o meu time e para todos que eu tenho a oportunidade de conversar. Excelente. Nada supera uma pessoa que é enérgica naquilo que ela faz, né? Eu tive a oportunidade de fazer. Eu atuei como recrutamento, né, na Inglaterra, morei lá por 5 anos. Cheguei a fazer mais de 10 mil entrevistas de emprego durante os 5 anos. E às vezes, fazendo entrevista em 13 países diferentes, todo tipo de idioma e cultura, uma coisa havia em comum nos melhores candidatos: eles tinham energia naquilo que eles falavam, naquilo que eles enxergavam, naquilo que eles viviam. E nada supera uma pessoa, um profissional, que é enérgico naquilo que faz. Então, acho que é muito chave o que você trouxe. Obrigado, Emerson. Maravilha. Bom, eu te agradeço, Emerson, pelo seu tempo. Mais uma vez, parabéns, né, por toda a atuação, pelo pioneirismo. Parabéns também por você ser, né, um dos executivos, de destaque do ano, não por acaso. E, bom, vai ser um prazer, né, ter você com a gente também no encontro. Nosso encontro acontece no dia 16 de setembro, o Supply Chain Executive Summit. Né, eu agradeço também por você compartilhar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história. Muito obrigado pela sua participação, Emerson. Eu que agradeço. Até lá, até setembro.